Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse daqui é um exercício de estequiometria. Bom, trióxido de enxofre reage com água e obtém ácido sulfúrico de acordo com a reação. Essa equação química ela já está balanceada, tá bom? Então a gente tem 1 mol de SO3, que é o trióxido de enxofre, reagindo com 1 mol de água para formar 1 mol de ácido sulfúrico. Então, nós temos do lado esquerdo o trióxido de enxofre e a água são os nossos reagentes. E do lado direito, o ácido sulfúrico é o nosso produto dessa reação química, tá? Qual é a massa de ácido sulfúrico, H2SO4 em gramas, que pode ser obtida a partir de 160 gramas de trióxido de enxofre e 45 gramas de água? Quando o exercício ele dá para a gente as massas dos dois reagentes e ele está pedindo a massa de um produto, é porque esse exercício ele quer que você descubra qual desses reagentes é o reagente limitante. Quando você descobrir quem é o reagente limitante, ou seja, aquele reagente que acaba logo quando a reação acaba, aí você vai poder relacionar o reagente limitante com o produto e descobrir a massa do produto. Eu sei que eu falando assim parece algo muito complexo, mas a gente vai fazer o passo a passo aqui e você vai compreender. Não é tão complexo assim, tá? Bem tranquilo fazer esse reagente limitante, reagente excesso. Bom, mas vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, a gente vai querer descobrir no exercício a massa desse produto. Mas primeiro o exercício deu a massa do trióxido de enxofre e da água e a gente precisa saber qual dos dois é o reagente limitante. Porque um desses reagentes ele vai ser em excesso. Eu não sei se é esse ou se é esse. O excesso você vai ignorar ele. Vamos supor que o trióxido de enxofre é o excesso. Você ignora ele e aí você vai relacionar o limitante, que no caso eu estou supondo que seja água, com ácido sulfúrico. Ou o contrário, você vai relacionar o trióxido com ácido sulfúrico e vai descobrir a massa do seu produto, tá bom? Mas a primeira coisa é, a gente vai relacionar então os nossos dois reagentes aqui, né? Então a gente vai pegar as massas molares desses dois reagentes. A massa molar do SO3 e a massa molar que a gente tem para a água. A massa molar você vai pegar a partir desses dados que estão aqui, ó, que o próprio exercício passou para a gente. A água ela tem átomo de hidrogênio e oxigênio. Já o SO3, átomos de enxofre e oxigênio. Aí você vai pegar as massas deles. Ó, o hidrogênio tem massa 1, está ali escrito no exercício, ou você poderia ver na tabela periódica. A massa do oxigênio é 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Observem que o hidrogênio aparece 2 vezes, por isso tem um 2 na frente dele. Já na frente do oxigênio não tem nada, porque ele aparece uma única vez dentro da molécula. Sempre que não tem nada é porque ele aparece uma vez, tá bom? E aí você vai multiplicar oxigênio 16 vezes 1, que é igual a 16, e hidrogênio 1 vezes 2, que é igual a 2. E depois você vai somar essas respostas. 16 mais 2 é igual a 18. Logo, a massa molar da água é de 18 gramas por mol, o que significa que você tem 18 gramas de água para cada 1 mol de água. Se você tiver 2 mols, vai ser o dobro de massa, 3 mols o triplo e assim por diante, tá bom? Agora, isso em relação ao SO3. A massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16. Você vai multiplicar o oxigênio por 3 porque tem o número 3 na frente dele. Já na frente do enxofre que não tem nada, você multiplica a massa dele por 1. 32 vezes 1 é igual a 32. E 16 vezes 3 é igual a 48. Aí vamos somar 48 com 32. 8 mais 2 vai dar 10. Então sobe 1 e desce 0 aqui. 1 mais 3 é 4, mais 4 dá 8. Então 80 gramas por mol é a massa molar que a gente tem para o SO3, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa equação química, deixa eu copiar ela aqui, ó. Vamos copiar a equação e vamos trabalhar com ela lá embaixo. Vamos ver se ela cola aqui. Colou. Vamos aumentar ela um pouquinho, ó. A gente vai relacionar os nossos dois reagentes, tá? Só que antes você vai ter que ver, eu vou pegar algumas informações ali da questão com relação, essa massa molar aqui, ó, é a massa molar do SO3.
Essa daqui é a massa molar que a gente tem para a água, tá? Mas a gente tem que saber também qual que é a massa do SO3 e qual que é a massa que eu tenho de água. Bom, vamos pegar aqui na questão, ó. Que pode ser obtida a partir de 160 gramas de trióxido de enxofre, então são 160 gramas dele e 45 gramas de água. Aqui são 160 gramas e 45 gramas de água, né? Essas são as massas que o exercício deu para a gente. Ele falou que você tem 160 gramas de um e 45 gramas do outro. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer nessa nossa equação química? A gente vai relacionar as massas que a gente tem do trióxido de enxofre com a massa que eu tenho de água para ver quem que é o limitante e quem que está em excesso. Bom, como nessa equação a gente tem 1 mol de cada um deles, né? 1 mol, quando não tem nada aqui na frente é porque você tem 1 mol e ela já está balanceada. Você vai pegar aqui a massa molar, ó, do trióxido de enxofre, que é 80 gramas, vai dizer o seguinte: com 80 gramas de SO3, você precisa reagir com quantas gramas de água? Com a massa molar dele, que são 18 gramas, tá? 18 gramas de H2O. Só que a questão, ela deu 160 gramas de SO3, que é o dobro, né? Que a gente tem aqui de 80, 160 é o dobro. Com 160 gramas de SO3, por exemplo, quanto de água você precisa para reagir? Né? Você vai precisar do dobro de gramas de água também, né? Então, seria só você pegar o número 18 e multiplicar por 2. E 18 vezes 2 é igual a 36. Então, ó, se você usar as 160 gramas que você tem de SO3, você vai precisar de 36 gramas de água. Só que aí vem a pergunta, né? Quantos gramas de água você tem? Quantos gramas de água a questão te deu? Ela te deu 45 gramas de água. Ou seja, tem uma quantidade de água a mais do que você vai precisar para reagir com todo o SO3. Então, ó, você possui 45 gramas de H2O. Mas, para reagir com todo o SO3, você vai utilizar só 36 gramas de água. Certo? Então, não importa, tá, pessoal? Desculpa, eu coloco aqui a água, H2O, é a mesma coisa, tá? Não tem nada assim, porque que uma hora eu coloco um, outra hora eu coloco outro, eu só fui colocando aleatório. Se você tirar a diferença de 45 menos 36, você vai ver que vão sobrar 9 gramas de água. 9 gramas de água. Ou seja, essa quantidade aqui é um excesso. Tá? Eu tenho um excesso, que é uma quantidade a mais do que eu precisava utilizar. Como eu tenho um excesso de água, eu descubro que a água é o meu reagente em excesso. Então, esse reagente aqui a gente vai ignorar. E o limitante é esse cara aqui, é o SO3. E é o SO3 que eu vou relacionar com o meu produto. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vou copiar aqui de novo a equação. Tá aqui a nossa equação química. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual que é a massa molar que você tem? Deixa eu ver aqui. Qual que é a massa molar que você tem do SO3? Não eram 80 gramas por mol, né, de SO3? Então, você tem 80 gramas de SO3. Isso forma quanto de massa de H2SO4? Aí você tem que tirar a massa molar dele. Tá? Do mesmo jeito, fazer aquele negócio. Ó, aqui é 32, o enxofre, o oxigênio é 16. Só que ele aparece 4 vezes, então vai dar 64. Mais o hidrogênio aqui que vai ser 2. 2 mais 32 mais 64 vão ser 98 gramas por mol. Então você vai colocar aqui, ó, e como você só tem 1 mol dele aqui também, você vai colocar que a massa que vai ser produzida de ácido sulfúrico é uma massa de 98 gramas de H2SO4. Essa massa é produzida se você tiver, né, 80 gramas de SO3. Só que você não tem 80 gramas de SO3, você tem 160 gramas de SO3. Essas 80 gramas é a massa molar. A massa molar você usa só para fazer a relação, só para você saber a proporção entre eles. Então, assim, 80 gramas desse cara formam até 98 gramas de ácido sulfúrico. Mas eu não tenho 80 gramas, eu tenho 160 gramas de SO3. Então, qual que vai ser a massa em gramas que eu vou ter de H2SO4?
E aí, da mesma forma, você pode fazer a regra de 3 para descobrir, ou você só vê pela lógica. Ó, daqui para cá não multipliquei por 2? Então, se você pegar 98 e multiplicar por 2, já vai dar a resposta correta. 98 vezes 2 é 196. Então, x vai ser igual a 196 gramas de H2SO4. E pronto, aqui a gente termina a resolução dessa questão de química que fala aí sobre reagente em excesso e reagente limitante. A primeira regra de 3 que você faz é entre os dois reagentes, para perceber quem que está em excesso e quem que é o limitante. A segunda regra de 3, você vai pegar o reagente que a gente chama de limitante e vai relacionar ele com o seu produto, o produto do qual você quer saber a massa. E pronto, descobrimos aí a massa do produto, 196 gramas, vamos procurar aqui nas alternativas. Letra E, 196 gramas é a alternativa correta para essa questão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução deste exercício. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. A gente vai se ver numa próxima videoaula, então um forte abraço e tchau, tchau!